Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do Palmeiras sobre a vitória contra o Cerro Porteño. Também vamos trazer notícias sobre Alan, que pode ser vendido para o Manchester City, que ofereceu aí um valor milionário. Também sobre a chegada de Arthur, que pode pintar aí no Verdão. Essas notícias vão estar nesse vídeo aqui, então assista até o final e não perca nada sobre o Palmeiras aqui. Sem mais enrolação, galera, fica com o vídeo aí, que tá muito interessante. Porque o interesse do Manchester City no Alan do Palmeiras foi algo que pipocou durante a manhã, já tomou as redes sociais. E eu quero saber de Latifi e Danilo Lavieri o que tem de verdade nessa informação e como é que o Palmeiras está recebendo isso também. Quem começa, hein, senhor Danilo? Seu Latifi, deixa meu filho claro começar. que sempre tem a prioridade aqui. Latifi, querido, boa tarde, seja bem-vindo, conta tudo pra gente. Boa tarde, Lu, Danilo, eu, do pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, a notícia que saiu do The Athletic e a gente conseguiu confirmar na parte da manhã é que o Manchester City está interessado no Alan, o meio atacante do Palmeiras de 22 anos. Não é o primeiro time da Premier League que faz essa consulta e demonstra esse interesse ao staff do jogador. E o Palmeiras já definiu que não vai vender o atleta. A gente noticiou há algumas semanas que o Aston Villa consultou o Palmeiras sobre a situação do Alan e sinalizou com uma oferta de 30 milhões de euros, né, 25 mais 5, quase 175 milhões na cotação atual, e o Palmeiras disse que não estava à venda. Então, mais uma vez, o Palmeiras deixa claro que não vai negociar o jogador. Lembrando que ainda não chegou nenhuma oferta oficial, mas o posicionamento da diretoria do Palmeiras é preservar o desempenho esportivo. O Palmeiras segue vivo nas 3 competições, né? A gente vai falar da classificação na Libertadores ontem, e quer manter esse elenco forte para o técnico Abel Ferreira. Para completar a informação que traz o Latifi, interesse do City, algo que havia sido noticiado pelo The Athletic, que a gente confirma, mas com um avanço na apuração, Danilo e Latifi juntos nessa apuração. Palmeiras não quer vender o Alan, não está nos planos, então coloca como prioridade o projeto esportivo do Palmeiras e os títulos em relação à parte financeira. Danilo, conta mais pra gente. Agora há pouquinho, faz 10 minutos, que também recebi uma outra mensagem que vai nesse mesmo sentido, que estamos cientes desse interesse, mas ainda não tem a proposta oficial com a gente, e que a vontade da presidente é não vender, mas que vai ter debate. Se essa proposta for efetivada, 40 milhões de euros, 35 milhões de euros mais 5, ou 40 mais 5, tem alguns valores aí que a gente está vendo, ainda não consegui a confirmação desse valor. Vai ter debate, porque a Leila, como eu já até escrevi aqui na minha coluna no UOL, já ela está nessa ideia de ter all-in, de não vender, de priorizar conquistas e tentar ganhar de toda forma Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, mas ao mesmo tempo o Palmeiras tem ali um buraco perto de 600 milhões entre o que vai pagar e o que vai receber, e o Palmeiras, a gente sabe, é um time que pelo menos normalmente se preocupa em ter as suas contas em dia. Então o Palmeiras vai precisar de alguma maneira fazer dinheiro. Hoje, não vendendo ninguém, o plano B é lá em dezembro vender alguma coisa, mas se essa proposta chegar, haverá debate sim, não por parte da presidente, mas por parte do entorno dela, tipo, talvez seja melhor a gente vender, a terceira proposta que chega, ele já tem 22 anos, aí ela vai falar, mas eu quero título, eu quero conquistas, mas aí os caras vão falar, mas pensa, a gente precisa de dinheiro, então vai ter esse debate. E tem uma outra coisa que mais cedo eu estava falando com o Latifi, se a gente der um Google, na época das negociações do Vitor Reis, a manchete era, não, o Palmeiras não vai vender Vitor Reis de jeito nenhum, porque aí era 15, 20, até a hora que chegou uma proposta de 35 milhões de euros para um zagueiro reserva. Aí você olha e fala, pô, aí também loucura tem limite, né? Então eu acho que também vai muito disso. Se o City chegar e falar, beleza, 35, o Palmeiras fala, não, 40, vai chegar uma hora que você fala, não, se chegar uma proposta de 45 aqui, eu não posso falar não, né? Ainda mais numa situação que é diferente. Porque se a gente tivesse no ano passado, no ano retrasado, quando o Palmeiras já tinha vendido Estevão, Henrique, Vitor Reis, você fala, pô, eu não preciso de dinheiro agora, tá tudo bem. Agora, do jeito que tá agora o Palmeiras, aí segurou para não vender ninguém, né? O próprio Alan, o Flaco Lopes também, para pensar nos títulos. Qual que é o valor da multa rescisória do Alan? A gente Você sabe de cabeça, Você lembra, Fábio? Latifi? 100 milhões de euros. Quanto? 100? 100. Aí o título vai... Ô Lu, só para contextualizar, 100 milhões é o que o Tottenham tá pagando ao City pelo Savinho, né?
que dá ali 85 milhões de libras, um valor relativo, e por conta dessa negociação que o City olhou para o Alan, né, que é um jogador também driblador, com características parecidas, e aí por isso que surgiu esse interesse. E como o Danilo falou sobre essa negociação envolvendo o Vitor Reis, o City trouxe o pagamento à vista e tornou o Vitor Reis o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro. Então, se o Palmeiras recebe uma proposta de 45, 50 milhões de euros, óbvio que são valores exorbitantes, mas é difícil dizer não, ainda mais que o Alan já tem 22 anos, né? Ele não é aquele garoto que está surgindo, ele já vem numa temporada de afirmação. Nessa temporada ele participou de 41 jogos do Palmeiras, dos 46 que o clube fez no ano, então mostra a importância do jogador nesse plantel do Abel. Exato, né? E tem essa diferença. O Vitor Reis tinha 17, 18 anos, né? E agora o Alan, para os padrões do futebol, pelo que está acontecendo agora, 20, 22 anos já é velho para uma venda, assim. Então, a Europa está vindo aqui pegar os meninos de 16, 17, ou o Hendrick, o Estevão, a idade que eles saíram. Então, talvez, pelo menos para um clube desse tamanho, seja agora ou nunca, pensando em fazer essa grana aí. E aí, eu diz, o que priorizar ou vai depender também dos valores que forem colocados à mesa? Isso se forem, né? Porque a gente está trazendo aqui a informação, ainda não chegou proposta oficial para o Palmeiras. Então, isso é importante também. É mais fácil dizer não quando você não tem uma proposta efetiva sobre a mesa. Quando não tá vendo dinheiro, né? Não tá vendo. Se o famoso cheque para a nova geração que nem sabe o que é, o Pix, for apresentado ali, que nos tempos modernos é o Pix, se isso chegar, se isso aparecer, se esse valor for colocado ali sobre a mesa, aí fica muito mais difícil dizer não, porque, como explicou o Danilo, haverá debate e tem de haver o debate, porque o Palmeiras, Latifi, Danilo, já trouxeram na programação do canal UOL que o Palmeiras está muito distante daquela meta estabelecida de vendas que todo clube traça para o orçamento anualmente e que precisa ser atingida para deixar aquele clube sustentável para os anos seguintes. Isso também se refere ao Palmeiras. É claro que a Leila quer o título que ela não tem como presidente, que é a Libertadores. Só que a Leila passará, o Palmeiras ficará. Então, evidentemente que o debate também parte muito disso. O que a Leila quer colocar no currículo dela, no portfólio dela, como presidente do Palmeiras, e aquilo de que o Palmeiras precisa para permanecer competitivo no futebol nos próximos anos. E aí, diante de tudo isso que vocês colocaram, a idade do Alan, uma proposta que, se chegar efetivamente, não será a primeira, imagino que seja, do ponto de vista racional, muito difícil segurar. Fico pensando, Danilo, na cabeça de Leila Pereira, o que vai pesar, né? Porque ela administra o Palmeiras, pode gostar ou não gostar, mas com responsabilidade, né? Como uma empresa mesmo, aliás, como a grande empresária que ela é. Mas, por outro lado, ela também quer deixar suas marcas deixando o clube, a presidência do clube. E o título da Libertadores, ela, óbvio, pela importância que tem, e ela já falou. Então, imagino que ela vai ficar ali entre essa responsabilidade na frente do cargo e, ao mesmo tempo, o título conquistado. Você acha que vai ficar essa dúvida aí? Vai ficar esse debate, até porque, como eu falei, aí não é opinião, é informação, vai ter gente no entorno dela que vai falar, vende. Não é opinião, vai ter gente falando, vende. Porque o cara que está com a planilha ali, ele precisa equilibrar, e a Leila, o papel dela é justamente esse. Ouvir o cara da planilha, ouvir o Abel e tomar uma decisão, lógico, de acordo com essa responsabilidade. E se você olhar para o elenco do Palmeiras, o Alan saindo, ele está jogando hoje mais pela direita, já fiquei pensando, vindo para cá, no caminho para cá, se o Alan sai, o que você pode fazer? Você põe o Arias na direita e começa a contar, se tudo der certo, com o Paulinho para jogar na esquerda, ou Felipe Anderson, ou você abre o Andréas, tem algumas oportunidades, ou você aposta no Riquelme Felipe da base. Então, assim, você tem ali algumas possibilidades. Claro que o Alan é um jogador que faz a diferença, mas na minha opinião, se chegar essa proposta de 45 que estão falando, é muito dinheiro para o que ele vale. Se a gente for olhar, para mim, ele não está no mesmo patamar de Estevão, por exemplo. Então, eu não consigo imaginar que o Palmeiras vai esperar uma proposta do mesmo nível do Estevão. Ou mesmo do Hendrick. Ou mesmo do Hendrick. Então, o que o Palmeiras tem que fazer é equilibrar esses pratinhos, como você disse, tendo que ser campeão. E aí, só para finalizar, para não me estender muito, o que faz o Palmeiras ser competitivo desde 2015, 2016, é justamente o equilíbrio financeiro, uma aposta na base e que você tem sempre um caixa equilibrado em que você consegue manter
um time organizado, porque dinheiro por dinheiro, como a gente bem sabe, o Flamengo tem bastante mais dinheiro do que o Palmeiras, não é pouco dinheiro a mais. Mais receita, né? Então, assim, então o que faz o Palmeiras conseguir estar nesse patamar hoje é justamente a organização financeira e o equilíbrio para saber usar base, usar jogadores e por aí vai. Isso passa pelas grandes vendas desde Gabriel Jesus, inclusive para remeter ao período de 15 e 16 que você citou. E aí também vai da negociação tentar, né, extrair o máximo que conseguir do City. City e esse é o lado bom de ser organizado. Vendeu o Rodri agora por 75 milhões. Porque imagina, se você é um time quebrado e que recebe uma proposta de 40 milhões de euros, você não tem direito de falar não. O Palmeiras, ele tem direito de falar 40 não, 45 eu começo a sorrir. Eu começo a pensar. Né? Ou de repente fala, ó, putz, 45, mas eu libero em dezembro. Enfim, aí você vai ali de uma negociação, vai fazendo um acordo. Claro, eu imagino que o City não vai querer esperar 6 meses para pegar o jogador. Mas enfim, aí você senta e começa a conversar. O Palmeiras tem essa capacidade de falar não e tentar achar a melhor forma possível para eles. Só para ilustrar rapidamente o que está dizendo o Danilo, quantas joias de Xerém o Fluminense não perdeu por preços muito abaixo do mercado, para citar dois de quem falamos hoje mais cedo, Pedro e Gerson, por exemplo. O Galo, com o próprio Savinho aqui citado, a caminho do Tottenham, negociado por 6 milhões, que com metas, bonificações, esse valor poderia chegar a 12. Ou seja, se fosse um clube organizado financeiramente, como são o Flamengo e o Palmeiras... O Corinthians também entra nessa, Corinthians, né? o Santos, quantos jogadores revelados pelo Santos? O Santos também não perdeu. São Paulo, vendeu agora lá pro moleque pro Porto, esqueci o nome. São Paulo é uma loucura, né? E tem só uma outra coisa, um outro contraponto. A Leila, ela deve olhar e pensar assim, eu não vou vender, mas aí se ela lembrar de Patrick de Paula, de Veron, de Gabriel Menino... Nunca se sabe, né? Então, não é tão... eu vou segurar, porque aí no fim do ano eu vendo por 60. Não existe essa certeza no futebol. O Corinthians não vendeu o André, tudo bem, não era aquele valor todo, mas depois o André cai de produção. Isso. Né? A gente está falando de pessoas, né? A gente nunca sabe, não tem garantia. E a janela principal para a Europa é agora, não no fim do ano. Não. Sim. Agora pensa... E para a Sociedade Esportiva Palmeiras, que derrotou o Cerro Porteño em Assunção. Que nota merece o Oswaldo Pascoal? Pelo segundo tempo, nota 7. O primeiro tempo, nota 5. Não, mas tem que tirar uma média do primeiro e do segundo tempo. Não, no primeiro tempo, não. O jogo tem 2 tempos, não tem? No geral, o Palmeiras jogou nota... 6. De 6 para 7. De 6 para 7, pelo segundo tempo. O primeiro tempo foi muito travado. 6,5? Não, 7, vou ser bondoso. O jogo foi muito travado no primeiro tempo. O time do Cerro Porteño, com todo o perdão, é muito fraco, né, gente? É muito fraco. O Palmeiras poderia ter definido o jogo no primeiro tempo. Essa foi a primeira que o Piquerez chutou de direita. No segundo tempo ele vai pegar uma de direita também. Jogou melhor o Piquerez ontem? Não amassou tanto a bola, porque estava amassando a bola. Ontem ele já não conseguiu. Já não amassou. Tava 0x0, hein, Pascoal? Quem? 0x0. Claro, tem jogado. Entra aí é um perereco. Isso aí é jogo, filho. Tem que ser assim mesmo. Não tem. O John Arias fez uma boa partida. Não foi um espetáculo do John Arias, mas foi uma boa partida. Esse é o lance que origina o gol, né? Bate no zagueiro aqui, bate lá a batida do Evangelista, né? Na entrada da grande área. Olha, dominou, canhotinho, bateu, ali tem um escanteio, bate no zagueiro e sai. E aí vem a origem do gol do Palmeiras. Tem os números de Gustavo. O Gustavo Gomes é o maior. Gomes do Palmeiras. Maior zagueiro artilheiro da Sociedade Esportiva Palmeiras, com 47 gols marcados. Eu acho que ele pode vestir a camisa 4 ao lado de Luiz Edmundo Pereira. O maior zagueiro que eu vi jogar no Palmeiras foi Mas Luiz todos aqueles Edmundo dados Pereira. que você falou do Gustavo Gomes antes de começar. Ele é o zagueiro que conseguiu marcar em 6 Libertadores seguidas. Nunca ninguém conseguiu fazer 9. isso. Hã? 9. São 3, 6, 9 Libertadores seguidas. Pô, de 6 para 9 tem 3 aí. Eu tava fazendo... Eu tava fazendo a minha conta aqui. 47 gols, 15 gols em Libertadores da América. Ele já está pegando os principais... Foi o número da camisa dele que ele jogou ontem. Isso, os principais líderes. E o respeito, né, que os jogadores do adversário, os jogadores do Cerro Porteño têm por ele, capitão da seleção do Paraguai, né? Um respeito profundo, né? Essa eu computo como gol perdido. Isso é gol perdido, né? Isso é gol perdido. Deu 2 come no cara para definir o gol e não decidiu, né? E tem a do Maurício. Maurício fez um lance semelhante, porque não tem lance igual, né? O gol dele contra o Fluminense igualzinho. Muito semelhante. Só que olha como é que ele pega na bola. Ele pega de esgueio na bola.
Se ele pega em cheio, como ele pegou contra o Fluminense, ele faz o gol. E o último lance da partida, que tem uma batida, o Piquerez não consegue tirar bem a bola, e a bola vem e sobra ainda uma rebatida, e o goleiro do Palmeiras faz uma boa defesa. Ontem não teve susto o goleiro do Palmeiras. Essa aí que você tá falando, né? Esse foi o último lance da partida, né? Ah lá, o Piquerez não conseguiu tirar direito e uma ótima defesa do goleiro do Palmeiras. Então é isso aí que a gente viu na partida de ontem. A entrevista do treinador do Palmeiras, para mim, foi muito emblemática. Né? Dele falar do futebol mundial, do futebol brasileiro, que o futebol está doente. Olha lá. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vai chegar mais aqui notícias para vocês, né? E parece que o Palmeiras está também aí movimentando, né? Olhando aí a questão de reforços. Como assim? Arthur tá livre no mercado, né? E ele pode ser um grande reforço aí para o Verdão, que precisa dessa posição. Um jogador dessa posição aí seria fundamental, porque ele pode jogar ali de volante, pode jogar TV de meia também, e até fazer com que Andrés Pereira joga mais mais na frente, né? E assim se tornando uma referência maior. E esse jogador tem 30 anos, né? Não é tão velho assim. Dá para jogar pelo menos uns 5 anos aí em alto nível no Brasil. E ele saiu de contrato com o Grêmio e agora está livre aí para assinar com outro time. E o Verdão pode aproveitar essa oportunidade e contratar esse jogador que vem jogando aí no futebol brasileiro. E aí, torcedor, qual a sua opinião? Você venderia Alan? Você traria Arthur? E o que tá achando também do futebol do Palmeiras nesses últimos dias? Comenta aqui embaixo pra gente. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.